Bom dia, turma! Então, vamos acompanhar agora a explicação da aula 31 e 32 de língua portuguesa da segunda série. Os conteúdos das aulas de hoje serão aula 31, panfleto e modos verbais, e aula 32, cartaz, tempos e modos verbais. Então, em primeiro lugar, nós temos um textinho, que está explicando para nós o que é o panfleto, esse gênero textual, e quais são os modos verbais e o que eles indicam. Então, nós temos aqui que o panfleto, ele atinge camadas variadas da população, ele usa uma linguagem clara e direta, com recursos verbais e não verbais, que são escrita e imagens. Geralmente eles passam instruções, são sensacionalistas ou didáticos, eles orientam o público sobre algum assunto. Ele está dizendo ainda que ele tem um tamanho relativamente pequeno, médio, que ele não é tão grande como um cartaz, mas também não é muito pequeno, e apresenta cores vivas e letras que chamem a atenção, certo? Então, esse é o panfleto. Quanto aos modos verbais, então nós temos aqui que os modos verbais são 3: indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, nós já trabalhamos os modos verbais, uma pequena revisão no comecinho do ano no nivelamento, certo? Então, se vocês buscarem no caderno de vocês lá, vocês terão conteúdo no caderno a respeito dos tempos e modos verbais. Então, é assim, os modos verbais são 3 modos que nós usamos de fala. A professora sempre fala para vocês assim, o celular tem os modos de uso, modo de economia de energia, modo avião, o modo normal. A máquina de lavar roupa da mãe de vocês também tem lá o modo economia de energia, economia de água, certo? E quando nós falamos, nós também podemos falar nesses 3 modos. Nos pôr em cada um desses modos aqui para nós falarmos. Então é assim, o modo indicativo é sempre quando eu vou falar de algo certo, de algo que eu tenho convicção sobre um fato. Então, quando eu quero indicar certeza, convicção ou um fato, eu uso o modo indicativo. O subjuntivo é quando eu expresso dúvida, possibilidade ou desejo. Por exemplo, se eu estudasse mais, entenderia melhor os conteúdos. É o que? É uma possibilidade, um desejo, não é um fato certo. E o modo imperativo, ele é o modo que ele vai exprimir ordem, orientação, súplica ou pedido, certo? Então, são esses 3 modos de fala que nós temos. Então, basicamente, a aula 31, está trazendo apenas isso para nós, certo? Uma pequena fala a respeito do gênero panfleto e lembrando que nós temos 3 modos verbais, ok? Então, nós vamos lá para a aula 32. A aula 32 vai abordar o gênero cartaz e nós vamos continuar vendo os modos verbais, mas dentro dos modos verbais nós vamos ver quais são os tempos de cada modo, certo? Então, vamos para a página seguinte. Aí vocês vão fazer a leitura do texto, uma leitura bem feita, e daí vocês vão ver o seguinte, que aqui está dizendo que os cartazes nós encontramos eles nas ruas, eles são usados em campanhas eleitorais, eles são usados para anúncio de eventos, divulgação de produtos, em manifestações, campanhas de conscientização. Nós ainda encontramos os cartazes em cinemas, hospitais e escolas. O objetivo do cartaz é estabelecer uma interação com o interlocutor, é comunicar algo a alguém. Ele pode passar uma informação de um evento, por exemplo, ou convencer alguém ou persuadir o interlocutor a adquirir algum produto, ou ter uma certa postura, uma certa conduta, ok? E o cartaz, então ele tem como características a utilização dos verbos no imperativo. Então, aqui vai estar falando novamente a respeito dos tempos e modos verbais, certo?
mas aí nós vamos aqui logo abaixo, que é o que nos interessa, né? Façam a leitura ali para vocês saberem certinho o que está dizendo o texto. E nós vamos aqui para os modos e os tempos verbais. Então, como nós vimos na aula 32, nós temos 3 modos, na aula 31, nós temos 3 modos verbais. O modo indicativo, que exprime certeza, convicção. O modo subjuntivo, que exprime dúvida, possibilidade ou desejo. E o modo imperativo, que exprime ordem, orientação, dúvida ou pedido, certo? Dentro de cada modo verbal desse, nós temos os tempos em que os verbos são conjugados. Então, os tempos verbais do modo indicativo são presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Os tempos do modo subjuntivo são presente, pretérito imperfeito, futuro. E os tempos do modo imperativo são imperativo afirmativo ou negativo. Porque se o modo imperativo eu exprimo, eu faço uma ordem, eu dou uma ordem no afirmativo ou uma ordem no negativo, certo? No caderno de vocês, deixa eu ver se cabe aqui. Acho que vai dar certo aqui, ó. Lembram, se vocês procurarem no caderno, então nós temos aqui, ó, todos os modos verbais, essa tabelinha aqui, ó, vocês têm no caderno de vocês, né, ó, o modo indicativo, o modo subjuntivo, o modo imperativo e todos os tempos verbais. E aqui nós temos um exemplo, né? Então, ó, presente do indicativo, ele consegue. Pretérito perfeito do indicativo, ele conseguiu. Pretérito imperfeito, ele conseguia. Pretérito mais que perfeito, ele conseguira. Né? E assim, voltem lá no caderno de vocês, dão uma olhadinha, uma lida nesse conteúdo. Segue aqui na próxima página mais exemplos, ó, de todos os tempos verbais. Então, olha só, uma forma de vocês estarem relembrando e estudando efetivamente, certo? Então, tudo isso aqui vocês têm no caderno. Voltem lá e deem uma lida, que é bem interessante, é um conteúdo muito importante, certo? Então, turma, basicamente, então, a aula 31 e 32 é isso, né, esse conteúdo que foi trazido para nós, certo? Aí nós vamos lá para as atividades. Então, olhem só, vocês vão fazer nessas aulas as atividades 1, 2, 3 e a 4 da última página, certo? Então, olhem só, a questão número 1, nós temos 4 frases aqui, né? 4 frases, né? 4 orações e está sendo, os verbos foram sublinhados. Então, vocês vão ler os verbos aqui certinho. Até é importante vocês voltarem dela no caderno de vocês e pegarem o conteúdo lá certinho para vocês reconhecerem, né? Quais são os modos verbais que esses verbos estão conjugados, né? Qual modo verbal? Por exemplo, conheço é subjuntivo, anda está no indicativo, chegarás é indicativo. Então, vocês vão marcar X em uma dessas alternativas aqui, que vai estar com a classificação desses verbos aqui que estão sublinhados na questão número 1, certo? A questão número 2, vocês vão analisar os verbos que estão entre aspas aqui. Qual que é o modo verbal, né? Ou o tempo verbal? Tá perguntando aqui no modo, né? Qual que é o modo verbal? Então, vocês vão escolher uma dessas alternativas. Na alternativa 3, na questão 3, vocês vão ler esse texto, mas a análise da questão é com relação a esse termo aqui sublinhado, certo? Talvez eu devesse. O que esse talvez eu devesse indica? Ele indica indignação, incerteza, incompreensão ou indiferença. Marquem uma das alternativas. E a questão número 4, vocês vão analisar esse panfleto aqui, certo? Então, ó, celular e direção, uma ligação perigosa. Então, esse folheto, ele autoriza a inferir, né? Deixa subentendido que o quê? Que é usar o aparelho enquanto dirige, o condutor do veículo
o que que acontece? Ele deve ter, além de coordenação motora, bastante controle emocional, causa acidentes por mais inexperiência, põe em risco a segurança, precisa redobrar sua atenção. Então, o que nos deixa subentendido aqui esse panfleto, esse folheto, certo? Escolha uma das alternativas. Então, por hoje é isso, bons estudos e qualquer dúvida, chamem a prof.